Qual o maior benefício da venda? Qual o maior benefício da prova social na venda do colchão, Luciano? Isso pode estimular o cliente a não focar no preço. Bem-vindos à live de terça-feira, toda terça-feira, nossa live. Nesse programa eu te ensino como ser um vendedor de colchão de elite e ganhar 3 vezes mais sem ter medo de vender. O tema de hoje, o poder da prova social. O que os vendedores de elite usam para vender 3 vezes mais. Vamos começar falando entrar já no conteúdo para a gente ganhar tempo. Você sabe que vai servir, tudo que eu vou dizer aqui para você, se você usar esse poder da prova social, serve para o vendedor de loja, vendedor de colchão de marketing de rede, vendedor de colchão de rua, você que vende qualquer tipo de colchão, magnético, terapêutico, colchão de mola, colchão de espuma, qualquer tipo de colchão. Se você usar o poder da prova social, entender como ele funciona, você começa a faturar 3 vezes mais. Isso é garantido. Você sabe que a prova social, ela vamos se dizer assim, ela funciona desde antes de Cristo e desde os tempos da Grécia. A prova social, ela existe e funciona desde os tempos antes de Cristo e dos tempos da Grécia. Então, uma coisa já testada, já comprovada, que a prova social, ela realmente funciona. Você sabe que quando muita gente está fazendo a mesma coisa, o que acontece? Quando muita gente está fazendo a mesma coisa, a gente tende a seguir o que as pessoas estão fazendo. Exemplo, vamos dar um exemplo. Você está numa estrada indo viajar para Bahia, você não conhece os restaurantes e você, no meio da estrada, está na hora do seu almoço, você encontra 2 postos de gasolina, um de frente com o outro, com 2 restaurantes. Um está cheio e outro está vazio. Em qual que você vai almoçar? Qual? No cheio ou no vazio? Qual que você vai? Você tende a ir no cheio. Por que você tende a ir no cheio? O teu cérebro, ele pensa o seguinte, essa galera aí conhece o restaurante, a comida é melhor. Esse pessoal aí que tá aí conhece esse restaurante. Então, logo eu também vou lá. Eles sabem disso. O que acontece? O cérebro pega o vácuo do conhecimento dos outros. O restaurante que está mais cheio é melhor do que o que está vazio? Não necessariamente. Às vezes não é. Mas então funciona, como eu estou dizendo, desde a Grécia. Observe muito bem que desde antes de Cristo funciona agora, e por que não vai funcionar no futuro? Por que não? Prova social, segundo a neurociência, é um atalho que o cérebro usa para tomar decisão. A prova social, ela é um atalho que o cérebro usa para tomar uma decisão inconsciente. Olha o poder da prova social, pessoal. Eu vou entrar um pouquinho mais a fundo. Você sabe que a prova social, ela está instalada no cérebro. Está instalada no cérebro do mesmo jeito que o desejo sexual funciona, a prova social funciona. Eu te pergunto, quando que o desejo sexual vai parar de funcionar? Quando? Difícil, né? Para você entender o poder da prova social, que é automático. Está instalado dentro do cérebro do cliente, seu e das pessoas. E a gente, quando percebe que somos vendedores de colchão de elite, e entendermos e pegarmos esse atalho que o cérebro dá,
você começa a faturar 3 vezes mais. Você sabe que uma mulher, por exemplo, ela se envaidece, ela fica bonita, ela se maqueia, ela vai no cabeleireiro, ela pinta as unhas, ela passa um batom, ela fica mais atrativa. Ela não fica mais atrativa? Lógico que ela fica mais atrativa, mas ela sabe que ela fica mais atrativa. A mulher sabe que fica mais atrativa para um homem. O que é isso? Prova social. Funciona. Se a mulher se envaidece, ela se maquia, ela passa um batom, ela vai no cabeleireiro, faz o cabelo, pinta as unhas, ela sabe que ela fica mais atrativa para os homens, porque ela sabe que funciona. E o que eu vou dizer para vocês hoje aqui na prova social, ela funciona. Você sabe que lá no Quênia, é um dos melhores safaris que existe hoje no mundo. E no Quênia, os guias, eles fazem a faculdade, eles fazem faculdades de 5 anos para poder ser guia no Quênia, para poder entender como que os animais selvagens pensam, agem, quais são os medos e como que o cérebro deles funcionam, para eles poderem, afinal de contas, é um safari aberto no Quênia, um dos melhores safaris que existe. E um safari foi chamado a atenção que tinha alguns antílopes, e os antílopes eles andam tudo juntos, e eles têm que atravessar o rio. E por que o antílope, quando chega perto do rio, eles observavam, e o guia estava falando com os turistas, observem aqueles antílopes. Eles estão ali, mas eles não estão querendo cruzar o rio, e eles precisam cruzar aquele rio. Mas por que eles não cruzam o rio? Porque antes eles bebiam água na beira do rio e os crocodilos vinham e matavam os antílopes. Quando eles matavam os antílopes, o que aconteceu? Os antílopes, o cérebro deles, sabiam que tinham crocodilo no rio. Então eles não cruzavam o rio. Demoravam ali 2 horas esperando, até 3 horas esperando, quando um antílope toma a frente e vai com tudo para atravessar o rio. Milhares vai junto com ele, atravessa o rio com tudo, milhares, tudo junto. O que acontece? Os crocodilos ficam com medo, porque eles são pisoteados e eles têm medo da pisada dos antílopes, tudo junto. Imagina um monte, milhares de antílopes cruzando o rio, vão pisotear nos crocodilos e vão matar os crocodilos. Aí dá certo a travessia do rio. Só dá certo quando um vai, todos vão atrás, e aí ele dá aquelas pisadas, pisam nos crocodilos, todo mundo junto, aí dá certo cruzar o rio. Luciano, por que dá certo? Porque o crocodilo tá ali. E aí o antílope, quando um vai com tudo, todos entendem que é para ir. Aí o outro vai, o outro vai, o outro vai, milhares vão junto. O que acontece com isso? O cérebro deles pensam, se um foi, não tem perigo. Vamos todo mundo junto. Isso é chamado de prova social. Por quê? Diminui a chance do crocodilo matá-los, se eles forem todos juntos. Se até com os antílopes funcionam a prova social, que é o efeito magnético, o restaurante, muita gente, o cérebro acha que é bom e toma um atalho e vai. Os antílopes, quando um vai, todos vão, e quando todos vão, eles conseguem cruzar.
o cérebro deles também entendem que não tem perigo quando todos vão. Observem o cérebro como funciona, gente. Na venda de colchão é a mesma coisa. Na venda de colchão é a mesma coisa. Você tem que mostrar para o seu cliente, olha aqui, ó, a maioria dos clientes compram esse colchão. Esse é o mais vendido. Esse é a mais novidade. Esse é o nosso carro-chefe. Essas palavras que a maioria compra, no cérebro do cliente pega um atalho para tomar uma decisão. Ele pensa assim, inconsciente rápido. Já que todos compram esse, eu também vou comprar esse. Mas isso é saber usar a prova social. A maioria compra esse. A maioria vai nesse. Você sabe quando um leão, você está numa selva, por exemplo, e você vê um leão, o que acontece? Você fica com medo do leão. Aí descarrega no teu cérebro um hormônio chamado adrenalina. É tanta adrenalina que descarrega no corpo humano, na corrente sanguínea, que vai nos membros inferiores e membros superiores. Essa adrenalina que dá força para as pernas, que dá força para os braços, para você poder correr. Mesma coisa é no cérebro. Quando você mostra que a maioria compra, que a prova social que você tem é muito forte, que a maioria está comprando esse colchão, no cérebro do cliente cria força para ele tomar decisão inconsciente para ele comprar o colchão que você está dizendo que a maioria compra. Ô Luciano, qual é a diferença de prova e prova social? É diferente? Sim, é diferente. Prova social, por exemplo, não caracteriza que o seu colchão é bom. Ela não caracteriza que o seu colchão é bom. Ela caracteriza que muita gente está atrás do seu colchão. Então, prova social não caracteriza que o seu colchão é bom, mas ela caracteriza que muita gente está atrás do seu colchão. E aí, o que acontece? Você completa na sua mente. Se muita gente está atrás desse colchão aí, é porque o colchão é bom. Na mente do cliente está assim. Se muita gente está atrás, se muita gente está procurando esse colchão, se a maioria está comprando esse colchão, a mente dele processa e completa um atalho no cérebro que aquele colchão que você está falando que a maioria compra é bom. Ele também vai querer o que a maioria está comprando. Isso é chamado de efeito magnético. Vamos dar um exemplo de uma boate. As grandes boates, por exemplo, elas usam o poder da prova social. Como, Luciano? Um está com uma fila muito grande e o outro está sem fila. As boates, elas fazem fila, coloca fila, marcadores de fila, para quem está passando de fora, fala, putz, essa boate deve ser boa. Essa boate deve ser bacana. E quando você entra, ainda está vazio. Mas quem está de fora está pensando, o cérebro fala, se tem fila é porque é bom. Se tem fila é porque algo está ali que é legal. O cérebro inconsciente começa a pensar dessa forma. Você supõe que algo de bom tem ali naquela fila. É automático. É igual o desejo sexual. É o cérebro que está pensando. O cérebro, ele toma as decisões e atalhos se você souber usar esses poderes, essas ferramentas poderosas na venda. São ferramentas e poderes que quando você usa, sabendo usar, você começa a criar desejo de compra pelo seu colchão. O cérebro começa a pensar, alguma coisa de bom deve ter aí. Agora, o que acontece com essas boates? Eles orquestravam
a prova social. Eles faziam a fila. Eu me lembro muito bem que na loja, eu fui nos Estados Unidos e numa loja da Chanel tinha fila para entrar. Eu observei, olhei lá dentro, tinha 4 pessoas. Eu fui entrar, o segurança me barrou. Falou, você tem que fazer a fila aí. A loja está cheia. Eu falei, mas só tem 4 pessoas. Ele falou, só tem 4 vendedores. A loja está cheia. Faz a fila aí. Eu fui ali, fiz a fila, queria aprender. Daqui a pouco chegou uma mulher, quis entrar direto. Ele falou, senhora, está cheio. Mas só tem 4 vendedores, fica na fila. Rapidamente formou uma fila de 5. As pessoas vinham e paravam, pegava a fila. As grandes marcas utilizam da prova social. Elas sabem o poder da prova social. Agora, o que é prova, Luciano? Prova é alguém testemunhar que aquilo é bom. É diferente de prova social. É um jurado, por exemplo, quando você está num juiz, alguém cometeu um crime, e aí, o que é uma prova? O sangue do assassino está numa faca. É uma prova que ele cometeu um crime. A faca do crime com o sangue do assassino está ali. É uma prova cabal. Então é diferente. Agora, quando há muitas provas, meu Deus, ela vira social. Quando há muitas provas, ela vira social. Misturar prova social com prova vira um poder enorme na venda. Você pode fazer as combinações de prova social. Vamos dar um exemplo de prova social no nosso negócio. O que é prova social no nosso negócio, Luciano? Você mostrar o teu talão de pedido com vários pedidos assinados. Ó, esse aqui comprou um de 10 mil, esse aqui comprou um de 5, esse aqui comprou um de 2, comprou um de 8, esse comprou um de 7. Tá vendo a maioria que vende, ó? Olha quanto pedido, ó. Olha aqui. Eu tinha um vendedor e um dia ele foi fazer uma visita, atender um cliente. E o cliente não estava, ele estava com a pasta dele, ele deixou a pasta ali e ele foi para outra visita. O que aconteceu? Chegando na outra visita, ele falou, meu Deus, perdi minha bolsa. Ele chegou aqui na empresa, falou, perdi minha bolsa. Eu falei, mas o que tinha de valor lá? Sua carteira, alguma coisa, dinheiro? Ele falou, sabe o que mais tinha de valor lá? Eu falei, o quê? Os meus talões de pedido preenchido, minhas provas sociais. Perdi todas minhas provas sociais. Um vendedor de elite sabe o valor disso. Porque ele sabe quando ele mostra para o cliente um monte de pedido assinado, fechado o negócio, na mente do outro cliente há um atalho no cérebro que fala, se todo mundo está comprando, sinal que é bom. Outra prova social que você pode ter, várias fotos de clientes que compraram com você. Você, com a foto, com o pedido na mão, o cliente tirou foto com você, várias fotos. É prova social. Muitas fotos do cliente, muitos pedidos assinados, viram provas mais forte ainda. Nós estamos falando aqui para você aumentar em 3 vezes mais o que você ganha. Nós estamos falando aqui que as grandes marcas usam prova social. Nós estamos falando aqui em você ser um vendedor de colchão de elite, mas ganhar 3 vezes mais do que você ganha sem ter medo de vender. Mas precisa usar a prova social. Tem outras provas social também. Vamos dar um exemplo? Você vai assistir um vídeo no YouTube. Se você vê um vídeo com poucas visualizações, você pula. Quando você vê um vídeo com muitas visualizações, você fala, esse vídeo deve ser bom. Eu tenho um vídeo no YouTube, como escolher o colchão ideal para quem tem hérnia de disco.
Está no YouTube. O tema é como escolher um colchão ideal para quem tem hérnia de disco. Esse vídeo, organicamente, ele tem 35 mil visualizações. Um vídeo curto de 5 minutos, 35 mil visualizações. Uma pessoa olha e fala, tem prova social. Então visualizações de vídeos também é uma prova social. Agora, o que você precisa fazer na venda? Você precisa construir prova social na sua apresentação. Você precisa construir prova social na sua apresentação. Deixar os talões de pedido guardado ali. Deixar no seu celular várias fotos de vários clientes numa pasta. Porque você sabe agora que o cérebro entende isso como um atalho inconsciente. E se você mostrar para o cliente essas provas social, esse atalho é formado no cérebro e o cérebro do cliente entende. Muita gente está comprando, sinal que é bom. Efeito magnético, efeito manada. Muita gente comprando, eu também vou comprar. Aí sim você ganha 3 vezes mais do que você ganha hoje. Aí sim você ganha 3 vezes mais. Eu pergunto a vocês, na loja que você atende o cliente, na casa onde você atende o cliente, onde for, você usa prova social que você deveria usar? Responda aí para você. Você usa prova social na sua apresentação que você deveria? Você usa todas as provas que você deveria usar? Se você não usa, começa a usar amanhã. Começa a colocar esse poder, essa ferramenta poderosa, inconsciente, que entra no cérebro do cliente como um atalho de decisão. Luciano, mas o que vai me ajudar a usar a prova social? Teu fechamento ficar mais leve. O cliente ter mais desejo de querer comprar o seu colchão. Olha os benefícios. O que eu ganho, Luciano, usando prova social? O cliente ter desejo pelo seu colchão. O fechamento da venda ficar mais leve. Aumentar o ticket médio da sua venda. Outra coisa que você ganha, autoridade. Se muita gente compra com você, sinal que você é uma autoridade no colchão. Quanto benefício você tem? Quanto benefício você tem? Por que a prova social é importante, Luciano? Porque reforça que tem muito cliente interessado no seu colchão. Reforça inconscientemente. Qual o maior benefício da venda? Qual o maior benefício da prova social na venda do colchão, Luciano? Isso pode estimular o cliente a não focar no preço. Já viu um restaurante bom ou uma pizzaria boa que tem fila? Tem uma pizzaria aqui em São Paulo chamada Família Mancini. De sábado tem fila para entrar. É a pizza mais cara de São Paulo. Quando tem prova social, tem fila, tem muita gente querendo, você não se importa com o preço. Então, qual o maior benefício da prova social na venda de colchão? Qual que é o maior benefício? Isso pode estimular o cliente a não focar no preço. Ele não vai focar no preço. E vai fazer o que, Luciano? Vai aumentar o desejo pelo seu colchão. Se você souber usar. Se você souber usar, ele vai aumentar o desejo. Você nem imagina o poder que é. Mas você precisa construir isso na venda. Você precisa saber que é importante no processo de decisão do cliente de compra. A prova social é importante no processo de decisão de compra do cliente. É muito importante. Luciano, o que a prova social faz? Toda a diferença. Em uma apresentação, a prova social faz toda a diferença. É a maioria magnética.
a maioria é magnética. Você sabe que foi feito um estudo? Foi feito um estudo. Sabe aquele canal da Polishop? O canal de vendas da Polishop? Muito bom. Você sabe que uma roteirista, ela teve uma ideia. Ela teve uma ideia, ela foi muito feliz numa ideia que ela teve. Ela mudou uma frase, e ela aumentou as vendas da Polishop em 200%. Em 200%. Como assim, Luciano? Ela aumentou em 200%. Uma frase diferente. Qual foi a frase diferente que ela usou, Luciano? Você sabe que numa propaganda de televisão, para na hora da chamada de ação, na hora de você dar o telefone para o cliente ligar, o que acontecia? Quando terminava ali o apresentador falar dos benefícios da panela ou do que eles estavam apresentando, que é a chamada para ação, que é a chamada da ligação para dar o número do telefone para usar, ela mudou uma frase. Qual foi a frase que ela mudou, Luciano? Olha só a frase que ela usava. Os operadores estão esperando. Por favor, liguem agora. Essa frase que ela usava antes. Terminava a propaganda, terminava para chamada de ação, o apresentador falava: os operadores estão esperando. Por favor, liguem agora. Agora olha a frase que ela mudou. Olha uma frase que ela mudou e aumentou em 200% as vendas da Polishop. Ela colocou uma frase diferente. Olha como é que ela colocou. Se os operadores estiverem ocupados, por favor, liguem novamente. Se os operadores estiverem ocupados, por favor, liguem novamente. A segunda frase arrebentou. A segunda frase aumentou, porque fez no cérebro do cliente imaginar inconscientemente que tinha muita gente ligando. Se tem muita gente ligando, sinal que é bom. É atalho que está aqui dentro do cérebro do cliente, que o vendedor de elite sabe o poder da prova social e usa na apresentação. Nós estamos falando de uma ferramenta, nós estamos falando de um poder. No método faixa preta, eu tenho aulas disso, que falam minuciosamente como usar a prova social, e por isso que um faixa preta, por isso que um vendedor de elite ganha bem, porque ele sabe usar o poder da prova social. Olha aqui o poder da prova social, a Polishop usa e arrebenta de vender. Olha o poder, gente, da prova social. Eu falo que a prova social na venda é fogo no carvão. É fogo no carvão. Prova social é o álcool que vai no carvão, ele sustenta a venda. Agora, se você colocar álcool em folhagem verde, pode até pegar fogo, mas não sustenta. Então coloca a prova social. A maioria está comprando esse colchão. Olha quanto cliente meu satisfeito. Olha quanto cliente meu que tiveram resultados com o meu colchão. Você sabe, foi feito um outro experimento em Nova York e colocaram um ator em uma calçada bem movimentada da Quinta Avenida e colocaram esse ator e falaram para ele ficar olhando para o céu por alguns minutos. Um ator olhando para o céu por alguns minutos. Passavam as pessoas, ninguém olhava para ele. Fizeram diferente. Vamos usar o poder da prova social. Colocaram 5 atores olhando para o céu, os 5. Foi parando um, foi parando o outro. Tinha 20 pessoas olhando para o céu por causa dos 5 atores
que estavam olhando para o céu. O que você quer dizer com isso, Luciano? Que isso é o efeito magnético. Se você mostra que muita gente está comprando colchão com você, eles vão querer comprar colchão com você. Se você mostra muitas fotos, no cérebro, cria um atalho para o cliente tomar decisão, ter mais desejo de compra, inconsciente pelo seu colchão. Luciano, eu estou começando agora, não tenho muito, não tem problema. Você tem uma foto, duas, tira. Amanhã mesmo, você sabe o que você faz? Liga para os seus clientes anteriores. Pede um áudio no WhatsApp, está muito mais fácil agora. Pede um áudio no WhatsApp. Pede para ele dar uma nota na sua loja no Google, para sua loja estar bem selecionada no Google. Liga para os clientes anteriores e faça isso. Pede áudio, fala para ele colocar uma nota no Google para sua loja estar bem situada. Mas você tem que entender o poder da prova social. Se você não entender, não vai adiantar nada. Eu me lembro muito bem, lá nos Estados Unidos, quando eu fui na Disney, em um dos parques, aquele parque que, esqueci o nome agora, que tem um brinquedo chamado Pandora, do Avatar, tinha uma fila de 3 horas. Eu peguei a fila de 3 horas. Você usa no brinquedo, você fica no brinquedo minutos. Mas o teu cérebro acha que é tão bom por causa das 3 horas da fila. Talvez se não tivesse fila, não seria tão bom. Fila de 3 horas. Fiquei minutos no brinquedo. Mas você sai com uma sensação maravilhosa. Por que você acha que eles deixam fila na Disney? Para valorizar o produto deles, para os que eles estudam o cérebro humano. Se não tiver fila, não é bom. O efeito magnético. E as pessoas vão, esperam, utilizam minutos, saem felizes, porque o benefício foi maior. O cérebro está feliz de ter pego aquela fila de 3 horas e ter tanto valor naquele brinquedo. É o cérebro que percebe. Prova social. Prova social. Porque se está cheio, o cérebro entende que é muito bom. Se tem muita fila, o cérebro entende que é muito bom. Se muita gente está comprando, o cérebro entende que é muito bom. Por que não? Luciano, o que vai acontecer? O que acontece se eu não fizer prova social? O que acontece? Quando eu chegar no fechamento, vai travar. Se eu não usar a prova social, vai travar. E quando eu pegar um cliente mais difícil, trava. Esse é o problema. Agora, como que eu posso fazer o exemplo dos colchões? É o que eu vou reforçar aqui para vocês. No método, os faixas pretas, os vendedores de elite, eles sabem disso. Tem uma aula só de prova social, mais a fundo. Eles sabem que como usar prova social, eles sabem que é um estudo no cérebro feito, que é inconsciente, que eles usam e dá certo. Eu estou dando mastigado aqui para vocês. Estou dando mastigado. Mostra talão de pedido, guarda, uma prova social fortíssima, uma ferramenta muito forte. Tira foto com seus clientes, são ferramentas fortes que é automático no cérebro. O cérebro vai pegar um atalho e vai falar para o teu cliente inconsciente que o seu colchão é o melhor, porque muita gente está comprando. Use esse poder. Use essa grande ferramenta, use os dois poderes junto, a prova e a prova social. Começa amanhã, se você tem poucas provas sociais ou poucas provas, começa amanhã a pedir para os seus clientes antigos. Como que foi a experiência que a senhora teve na minha loja? Como que foi a experiência? Manda um áudio para mim, por gentileza. A senhora pode fazer um favor de ir lá no Google selecionar uma nota? Como que foi a experiência do meu atendimento? A senhora pode mandar um áudio para você usar para outro cliente.
Agora, a prova social também, ela funciona tanto de forma positiva como de forma negativa. Como assim, Luciano? Vamos supor que um cliente precisa acionar o saque de uma empresa e o problema dele não foi solucionado. O que ele faz? Ele vai na rede social, ele vai no Reclame Aqui e ele escreve lá o que a experiência dele teve. Outras pessoas identificam, vê muita reclamação e fala o quê? Ah, não vou comprar não, porque tem muita reclamação. Então a prova social ela funciona tanto para o positivo quanto para o negativo. E por que você não usa no positivo? Se ela funciona para o negativo, ela também funciona para o positivo. Mas você tem que saber usar. Como que eu uso, Luciano? Começa agora mesmo. Segue as técnicas do método faixa preta, as estratégias do método faixa preta. Eu falo que prova social é igual o petróleo. O petróleo, ele é grosso, ele é espesso, ele, até chegar no processo de refino, a parte líquida do petróleo fica embaixo e o gás fica em cima. Mas é importante o processo de refino do petróleo porque ele transforma em vários produtos. O petróleo transforma, pra você ter uma ideia, ele vira betume, vira asfalto, vira óleo lubrificante, vira óleo combustível, vira também o diesel, vira parafina, vira gasolina, vira gás de petróleo. Até plástico e borracha vira o petróleo. Mas o que ele tem que passar? Pelo processo de refino. Não vale nada só o petróleo sem estar refinado. Se ele não passar por o valor, pelo refino, não tem valor nenhum. Qual é o refino da sua demonstração, da sua apresentação? Qual é? Prova social. A prova social refina a sua demonstração. A prova social transforma o seu colchão, dá valor ao seu colchão. Como o petróleo transforma plástico, transforma borracha, transforma em óleo lubrificante, o seu petróleo é a prova social. Mas o refino é usar essa prova social, é pegar os talões de pedido que você tem, é pegar as fotos que você tem para refinar a sua demonstração e valorizar a sua demonstração. Vai te dar mais autoridade, vai te dar mais valor. Você só precisa refinar as provas sociais que você às vezes já tem, é usando. Talvez você não precisa de muitos clientes. Talvez você precisa refinar a sua demonstração nos clientes que você atende. Se você refinar com o poder da prova social o cliente que você atende, você converte mais. Talvez a gente não precisa de mais clientes. Talvez a gente precisa refinar a nossa demonstração nos clientes que a gente atende. Talvez, quantas provas social você usa na sua demonstração? Ou quantas provas você deixou de usar porque você acha que é besteira? Uma coisa eu digo para vocês, lá no método faixa preta mostra que quando o vendedor faixa preta, o vendedor de elite, utiliza esse poder da prova social, ele ganha 3 vezes mais do que ele ganha hoje e ele perde o medo de vender linha alta. Ele perde o medo
vai refletir nas suas vendas, vai refletir no colchão da linha alta. Nós temos que aprender cada vez mais, refinar a nossa apresentação para o cliente. E para você refinar esse petróleo que é a sua apresentação, refina com prova social. Começa a colocar prova social, que o cliente vai ver que o colchão funciona. É muitos clientes satisfeitos. São vários clientes que tiveram resultados com o meu colchão. São muitos. Olha aqui a Dona Maria, olha aqui o seu João, olha aqui o seu Pedro, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. No cérebro do cara tá assim, caramba, quanto cliente ele resolveu o problema. Tá no cérebro, gente, é um atalho. É um atalho que funciona desde antes de Cristo. E desde o tempo da Grécia. Funciona antes, funciona agora, e por que não vai funcionar no futuro? Quando a gente começa a entregar prova social junto com provas que o colchão funciona para o nosso cliente, a gente começa a conquistar o coração dele, começa a conquistar a confiança dele, começa a conquistar a segurança dele e começa a conquistar o desejo dele comprar o seu colchão. É neurociência. Você acaba gerando tanto valor com tanta prova social que você coloca que o cliente não larga mais de você. O cliente vira teu fã. O cliente vira teu fã. Às vezes ele quer até um almoço para você, uma janta para você. Às vezes ele quer até mandar um bolo para você, como aconteceu hoje com o Reginaldo. Ele fez uma venda de um colchão de R$9.000. O cliente virou fã dele. Ele mostrou tanta prova social para esse cliente. Um cliente simples, humilde. Investiu R$9.000 no colchão. Ainda fez um bolo de cenoura com chocolate para ele trazer para a empresa. Olha que carinho. Por quê? Porque ele gerou tanto valor, mostrando resultados de outros clientes, mexendo aqui no atalho do cérebro, baixando a guarda, a blindagem do cliente de não comprar. Você acha que é besteira? Os vendedores de elite utilizam esse poder e vende 3 vezes mais. Às vezes você não precisa de muitos clientes. Às vezes você precisa usar a prova social nos clientes que você atende. Que a sua conversão aumenta. Aumenta. Às vezes você pode estar vendendo pouco porque você não está refinando o seu petróleo, que é a sua demonstração. Às vezes você não está usando prova social como deveria usar, mas a partir de hoje você já pode usar. Você já pode usar. Gente, são várias ferramentas. Prova e prova social tão grande. São vários poderes. Eu chamo de poder. Prova social e prova são poderes que às vezes você está deixando de usar e está deixando dinheiro na mesa e está achando que tem que atender muito cliente. E às vezes o pouco cliente que você está atendendo, você não está usando, não está refinando o petróleo que você tem na mão. Petróleo não tem valor nenhum se ele não for refinado. Ele não transforma em nada. É espesso, pesado. Mas quando ele é transformado em plástico, em borracha, em combustível, em betume, ele vira alguma coisa. Mesma coisa é a nossa função, entender que os vendedores de elite, o método faixa preta, usa o poder da prova social como ninguém. Aí você aumenta em 3 vezes mais o que você ganha hoje e perde o medo de vender linha alta. Aí sim. Agora você pode até melhorar como usar a combinação dos 2 poderes. Prova social, que você sabe que é o efeito magnético. Muitos estão comprando. Muita gente está comprando. Esse é o que mais vende no cérebro dele.
ele vai querer o que mais vende. Prova, testemunho, um depoimento de um cliente falando para outro cliente que o seu colchão funciona. Um áudio, uma nota no Google da sua loja. Isso tem um poder muito grande na venda. Não é muito cliente que faz vender. É refinar o petróleo. É igual o vídeo no YouTube. Quanto mais visualizações tem, você acha, o teu cérebro acha que o vídeo é bom. Às vezes nem é, mas o cérebro acha que é bom. Quanto menos visualização o vídeo tem, você pula. Você não quer nem assistir. Como eu falei, eu tenho um vídeo lá. Eu mesmo fui procurar no YouTube como escolher o colchão ideal para quem tem hérnia de disco. Eu esqueci que eu tinha gravado há muitos anos. Apareceu o meu em primeiro lugar. Pode colocar no YouTube como escolher o colchão ideal para quem tem hérnia de disco. É o meu vídeo. Tem 35 mil visualizações. Organicamente, de graça. Quanto mais visualização, mais prova social no cérebro. Então, as visualizações também são uma prova social. O que você quer dizer com isso? Quanto mais talão de pedido, quanto mais pedido você mostra para o seu cliente, é o poder da visualização. É inconsciente esse poder. Se você souber usar esse poder, você começa a vender 3 vezes mais. Mas você tem que praticar o que você está aprendendo aqui. Isso aqui é diamante. Isso aqui é um poder de diamante. Os vendedores de elite utilizam esse poder. No método eu ensino como usar o poder da prova social no detalhe. Aí o que você faz? Você começa a mostrar mais fotos para o cliente. Você começa a tirar mais fotos com o cliente que você vende. Você começa a entender a importância desse poder. Aí você começa a entender que às vezes tem alguns restaurantes, alguns barzinhos, por exemplo, sabe o que eles fazem? Quando eles vão inaugurar um barzinho num local novo que ainda não tem clientes, no dia da inauguração, sabe o que eles fazem? Alugam 2 Ferraris e uma Porsche e umas modelos, colocam na Ferrari junto com um casal bonito, colocam umas filas de pessoas. As pessoas que estão ali olhando, passando, vê Ferrari, vê Porsche, vê uma fila de gente bonita. Esse lugar é bom. Esse lugar deve ser bacana. Olha lá, tem Ferrari. Já viu alguma Ferrari estacionada em algum barzinho? É o poder da prova social que o dono sabe do tamanho desse poder e utiliza dele. Aí o barzinho, ó, só vive lotado. E às vezes o barzinho da frente tem bebidas boas, tem petisco bom, mas não usa o poder da prova social. Não tem esse conhecimento, não tem esse refino do petróleo que eu estou dando para vocês aqui agora e que o método Faixa Preta ensina com muito carinho e com muita destreza. A Ferrari no restaurante faz o restaurante ficar cheio, todo mundo olha. O cérebro quer ir aonde muita gente vai. O cérebro quer comprar aonde muita gente está comprando. O cérebro quer comprar o colchão mais vendido, o mais desejado, que você disser para o cérebro do seu cliente. Coloca isso, refina o teu petróleo. Por que eu estou falando isso? Porque o vendedor de elite utiliza e ele fatura, ele vende 3 vezes mais. Não é muito cliente que faz você vender. É o poder da prova social misturado com o poder da prova. Às vezes você atende um cliente só, você vende, utilizando o poder da prova com a prova social. Às vezes você tem 3 clientes para atender e não vende nenhum, porque não utiliza o poder da prova e da prova social,
que é inconsciente no cérebro do seu cliente. Luciano, eu não tenho ainda provas. Começa amanhã já. Liga para os teus clientes anteriores. Pede para eles um áudio da experiência que eles tiveram com você. Pede para eles dar a nota que você vai começar a ter. Jesus tinha 12 seguidores. Hoje, ele tem milhões de seguidores. Ninguém começa com muitos, mas basta você colocar o seu aprendizado na prática e utilizar o poder da prova social. Faz você vender muito mais e ganhar muito mais. Essa foi a aula de hoje, espero ter ajudado vocês. É a live de terça-feira, toda terça-feira eu estou aqui compartilhando com vocês grandes ferramentas para vocês venderem mais e se tornarem vendedores de elite, que ganhem 3 vezes mais do que o vendedor comum e não tem medo de vender linha alta. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus. Desejo para vocês um mês de junho que vocês arrebentem, que seja repleto de bênção na vida de vocês e que vocês arrebentem. Vai lá, se não tem prova social, começa a ter, começa a pegar que ela funciona. Dá certo. Tchau, pessoal. Até a próxima terça-feira. Fiquem com Deus. Tchau.